Pessoal, mitos e mentiras sobre revisão de texto. Primeira coisa que eu sempre escuto, né, é a falácia do revisor não pode. Né? Revisor de texto só pode fazer intervenção ortográfica e gramatical. Não, essa é uma concepção limitada sobre revisão de texto. Revisores de texto eles podem ir muito além, né, desse olhar ortográfico e gramatical, e devem, inclusive, porque o universo linguístico ele não se refere apenas a questões ortográficas e gramaticais. É preciso considerar o contexto, a interação com o cliente, o público-alvo do texto, o gênero textual e uma série de outras questões. Então, essa questão de que o revisor ele só faz intervenção ortográfica e gramatical, isso é uma falácia, é um mito, né, é uma mentira, né, na verdade. Eu não estou aqui pensando, pessoal, nesse áudio, esses termos em suas próprias definições, né, sobre mito. É mais no sentido metafórico que eu estou falando aqui, né. Vamos colocar como mentira, que eu acho que é melhor, né. Então, mentira sobre revisão de texto, né. E essa questão da intervenção ortográfica e gramatical se refere principalmente ao fato de muitas pessoas se dizerem revisoras sem ter informação. Então elas não sabem qual é o objeto de estudo delas, né? Elas não sabem muito bem o que elas fazem e elas pensam que elas devem apenas fazer correções ortográficas e gramaticais baseadas na gramática normativa, né? E não é isso, não é isso mesmo. Uma outra questão, a revisão busca adequar sempre qualquer texto à linguagem formal, né? A mentira sobre a gramática normativa, né? Esse mal entendido, pessoal, a respeito de língua, ele vem da escola, na verdade, né? Existem várias normas na língua, pessoal, e quem diz isso não é simples. Eu não estou dizendo isso aqui, não é um achismo. Há pesquisas científicas que comprovam isso, na USP, na UNB e em todo o mundo, né? Só que isso não é ensinado na escola, porque os professores estão mais preocupados em ensinar nomenclatura gramatical e em trazer ascensão social, que é importante também, muito importante para os estudantes, e batem bastante na tecla da gramática normativa, que é o que eles não têm acesso, né, a. Mas por causa desses mal entendidos, fica essa imagem de que o revisor ele só tem que trabalhar, só existe uma norma para ele. Não. Só existe a norma gramatical, existem várias normas na língua, e o revisor trabalha com várias normas, né, que se referem a diversos gêneros e a diversos contextos, né. A fala, pessoal, né, a gente também tem que separar a língua falada de língua escrita, né. De qualquer maneira, a língua ela não é um amontoado de palavras desorganizadas, mesmo que você condene o falante pobre, né, ou não escolarizado, né. Quando você pensa no estrangeiro, e mesmo assim é problemático em processo de aprendizagem de língua, a gente pode falar em erro, mas quando a gente fala no nativo de uma língua que pertence a uma comunidade, mesmo que ele faça parte de um grupo menos prestigiado, a gente não deveria falar em erro dessa maneira, na fala. Não estou falando de escrita, viu? Na escrita, as pessoas cometem inadequações, equívocos, enfim. Às vezes isso ocorre em virtude de uma má formação na escola, ou em virtude de a pessoa não ter conhecimento mesmo, né? Isso é problemático, né? E uma outra questão, né, relacionada a essa mentira sobre revisão. O revisor ele não é o detentor absoluto, onisciente, onipresente, ele não é um ser onisciente, onipresente, onipotente a respeito do texto. Então esse discurso, a revisão está mal feita, né? Tomem cuidado, é muito delicado dizer isso por aqui, dizer isso a um cliente. Na verdade, pessoal, né, se o revisor for um bom revisor, né, ainda que ele seja um bom revisor, o texto que ele revisou foi redigido pelo cliente, né, e mesmo se tivesse sido redigido por ele, a gente não trabalha em revisão com resultados absolutos. Não dá para ter uma concepção, trazer uma concepção absoluta sobre um texto dito perfeito. É por isso que existem várias edições de livros, né? A gente não pode pensar, seria uma ignorância, que o texto, em algum momento da escrita, ou mesmo na publicação, ele estaria
perfeito. É claro que tem uma hora que a gente tem que parar quando a gente está escrevendo e publicar o material, né? É claro que a gente não vai fazer isso no momento inicial, a gente precisa trabalhar um pouco no texto para isso, né? Mas é importante pensar, né, se tirar desse lugar absoluto e tirar o revisor também como se fosse o Messias que vai corrigir todos os seus erros e um redentor. Na verdade, é preciso de um diálogo, de uma interação, de um trabalho conjunto entre revisor e autor, né? E é importante que o autor saiba que quando o revisor entrega o texto, ele precisa lançar mais um olhar sobre o texto. O processo de redação não encerra com o revisor, porque o revisor não é o autor do texto. O autor do texto é o cliente. Então o cliente precisa, por exemplo, verificar o que foi feito no texto. É por isso que eu trabalho com a ferramenta revisão de texto do Word. Porque quando eu faço uma alteração no texto, ortográfica e gramatical, mesmo que seja obrigatória e necessária, vamos dizer assim, o cliente sempre receberá o material por meio da ferramenta revisão. Ele terá de rejeitar ou aceitar essa alteração minha, né? Eu não posso impor, mesmo que seja uma regra, essas questões ao autor. Então, cabe a ele decidir se ele vai acatar ou não, né? Anderson, e se a pessoa decidir não acatar e preferir errado como estava? Isso é problema dela, né? E sendo bem direto, assim, né? Eu estou aqui explicando, por exemplo, o que é revisão de texto, a gente dialoga com as pessoas, né? Mas cada um é dono do seu próprio texto. O revisor, ele não é dono do próprio texto, do texto do autor, né? E é claro que a gente tem que conscientizar as pessoas, falar e conversar e dialogar, né? Mas é importante deixar isso claro. Revisor não é autor de texto. Até para separar essas responsabilidades. Revisor não intervém em conteúdo, né? Ele pode intervir em estilo, mas em conteúdo não. A não ser que seja um serviço de ghostwriting, né? Que seja um ghostwriter escrevendo um texto para alguém, né? Mas eu não recomendo esse tipo de serviço para trabalhos acadêmicos, somente para biografia ou qualquer outro tipo de texto, né? E tem algumas outras questões. Na verdade, pessoal, o universo da revisão ele sempre esteve relacionado, se a gente pegar a história aí do revisor de texto no Brasil, ao ensino de língua portuguesa, à área de educação e ao jornalismo. Principalmente ao jornalismo. Inclusive, muitos editais de concurso público, eles ainda trazem a formação, pedem formação na área de letras e também em jornalismo. Isso vem de um ranço relacionado à editoração, à publicação, né, editoras, né, e que o profissional de jornalismo é um grande destaque, né. Eu não condeno tanto os revisores jornalistas, mas eu acredito que eles precisem de formação. Eu sugiro que qualquer revisor que seja jornalista busque por um curso de letras, por causa das questões, eu sempre falo isso, da linguística, que é a ciência que estuda a língua, né? É importante estudar latim, é importante estudar história da linguística, linguística textual, morfossintaxe, sintaxe. Eu não estou falando aqui de nomenclatura gramatical, eu estou falando de disciplinas linguísticas. Eu estou tratando aqui a ciência e esse discurso aí de que a gente tem que dar espaço para as pessoas que não têm formação. Pessoal, me desculpem, mas a gente precisa dar espaço para as pessoas que têm formação, as pessoas que se dedicam a vida inteira estudando, como eu, por exemplo. Essas pessoas que deveriam ter espaço, não simplesmente pessoas que não têm formação nenhuma e que se dizem aí. Tem muito disso na internet, cuidado, né? Esses gurus aí do conhecimento aí, que na verdade banalizam todo o conhecimento e não sabem de nada, né? Eu estou colocando a ciência nesse status assim, maior, nesse patamar maior, sim, né? Principalmente para uma área como revisão de texto, que exige tanta leitura, tanto conhecimento de outras línguas. Se você não buscar por um profissional que tenha formação, você vai confiar em quem? Numa pessoa que não estudou, ainda mais na realidade do nosso país? Por favor, né, gente? Tem um pouco de bom senso aí. Uma outra questão. Eu já disse isso, mas vou falar mais uma vez. O revisor de texto, ele é responsável por questões linguísticas. Ele não é responsável pelo conteúdo, né? E é preciso saber o que cada revisor oferece. Existem vários serviços, várias nomenclaturas relativas ao ofício de revisão de texto. Então você,
cliente precisa ler a proposta do revisor e perguntar antes de contratar o serviço, né? Não é todo o serviço de revisão de texto que inclui, por exemplo, reescrita de período mal elaborado, para melhorar o estilo do seu texto. Tem revisor que nem trabalha com intervenções estilísticas, né? Eu trabalho, mas dependendo do serviço que você contratar, eu não farei alteração nenhuma. E essas alterações são limitadas, pessoal, porque o estilo do autor ele é diferente do meu estilo, né? A gente pode tentar buscar uma uniformidade no texto em relação ao uso de expressões mais formais, principalmente em gêneros mais acadêmicos, em relação ao uso de determinados vocábulos, uniformizar esses usos no texto, mas é praticamente impossível buscar um padrão 100% uniforme em todo o texto. É impossível. Isso, tem pesquisa científica que prova isso, que revela isso, principalmente daqueles de textos de pessoas que se dizem os detentores do conhecimento máximo, de doutores, ou esses gurus da língua portuguesa que a gente encontra também por aí. Tem uma outra questão também relacionada a essas mentiras, que seria o fato de, por exemplo, eu recebo alguns trabalhos para revisão e as pessoas pensam que eu tenho que mexer na imagem, que eu tenho que trabalhar com vetorização de imagem ou atuar como designer. Se a pessoa contrata serviço de formatação, na revisão de texto não tem nada a ver com isso, a não ser que isso seja acordado no processo de revisão. É claro que às vezes a imagem ela faz parte do texto, então minimamente o revisor precisa lançar um olhar para a imagem ali para ver se há uma certa coerência. Mas mexer na imagem, trabalhar, editar imagens, né, isso daí os revisores não fazem, a não ser que algum revisor tenha acordado isso. E mesmo assim, eu acredito que se você queira dar uma atenção visual melhor para o seu trabalho, busque por um designer gráfico, não por um revisor de texto, né? E não pense também, se você contratar o serviço de formatação de um revisor de texto, que ele tem a obrigação de mexer nessas questões de imagem. Um trabalho, por exemplo, que tem um monte de quadro, tabela, figura, isso não é função do revisor, mexer nesses elementos. O revisor, a pessoa que fará a formatação, tem que ajustar, obviamente, as margens, a imagem e tal, mas trabalhar a imagem em si, não, né? Eu tenho vários links aqui embaixo desse vídeo, se vocês quiserem saber mais sobre o universo de revisão de texto, eu os convido ao meu site, certo? Qualquer dúvida eu estou à disposição. Se vocês quiserem orçamento também, podem mandar um e-mail. Um abraço para vocês, pessoal. Tchau, tchau.